Bom, entramos agora então em modos de carregamento, tá? Basicamente a gente tem 4 modos de carregamento que dependem aí de alguns fatores aí dos veículos, né? Então a gente vai fazer, para chegar nos modos de carregamento, a gente vai ver algumas das características dos veículos, né? Que são definidas inclusive aí dentro da norma 618511, tá? Então como eu falei que a gente ia se aprofundar nessa norma aí na 17019, né, todas baseadas, todas com a 5410, com o pano de fundo também, tá? A gente está entrando especificamente em alguma das definições agora da 61851, tá? Para chegar ali nos modos de carregamento, tá? Muito importante aí para a sequência das nossas aulas, tá? Bom, o modo 1 é um modo que está em desuso, a gente vai ver para frente qual é essa configuração, tá? Mas eu já trago aqui algumas observações importantes aqui dentro dessa primeira apresentação, tá? A gente pode ver aqui do lado aqui é, do vídeo, né? A gente tem esses 4 modos sendo descritos ali e uma pequena observação do lado, tá? Para que a gente já comece a memorizar quais são, né? O que são esses, né? Em termos dos veículos, dos carregadores veiculares, né? O que a gente consegue se aproximar de certa forma com o que a gente já conhece, tá? Então o modo 1, né, ele não é tão conhecido, né, e ele está sendo obsoleto, está ficando obsoleto por questões de segurança, tá? O modo 2, ele é aquele modo, né, que apresenta uma fonte de tensão que parece uma fonte de computador, tá? Que vem junto com o veículo, fonte pequena, né, de 1 a 3 kW, geralmente indo comercialmente na faixa de 2,4 kW, tá? O modo 3 já são estações aí já mais conhecidas pela gente, né? Que pode ser aqueles modos wallbox, estações de recarga também, né? Colocadas no solo, fixado no solo. Talvez esse seja o grande, o maior fluxo aí de carregadores veiculares aí dentro das nossas atuações, tá? Seriam os do modo 3, tá? Que são aqueles carregadores wallbox ou estação de recarga aí que variam numa faixa de 7 até 43 kW, tá? O modo 4 são aqueles carregadores de corrente contínua no final ali, tá? Na saída com corrente contínua, tá? Que são chamados aí de modos de carregadores rápidos e ultra rápidos, tá? Bom, dando sequência então na nossa aula, esses modos de carregamento, então, né, como eu falei, vão depender aqui primeiramente de algumas definições aí de norma, tá, da 61851, né, que são as seguintes, tá? Primeiro a gente faz uma diferenciação entre sistema e estação de recarga, tá? Sistema de recarga, tudo aquilo que compõe o sistema, né? Inclusive aí, elementos de proteção e conexão aí com ponto de conexão, tá? E a estação é a estação em si, né? O aparelho, aquele que a gente compra, é o carregador veicular em si, aquela caixa, né? Tá? Outras definições aí, tá, que a gente tem através de casos de existência, né, de veículos, né? Então a gente tem algum tipo de veículo que ele vem com o cabo embutido nele, tá? Vem soldado no veículo, tá? Então esse cabo ele não tem como ser desconectado do veículo, né? E a partir desse cabo é realizada aí a conexão ou com uma tomada simples, né, ou com um wallbox, por exemplo. Tá? Esse é o caso A, é um tipo de conexão aí de veículos, né? Então a gente está olhando agora para os veículos, o que a norma fala sobre veículos, tá? Para que a gente evolua aí para os modos de carregamento, tá? Porque os modos de carregamento vão estar relacionados com os veículos, né? Com os tipos de conexões existentes nos veículos, incluindo também, né, os tipos de conectores, tá? O caso B, né, não é o modo ainda, né, mas o modo 2 vai estar relacionado com o caso B e assim por diante, tá? Mas o caso B ele se refere àquele modo, aquele caso em que tanto o conector do veículo quanto o conector ali da tomada que vai fazer a alimentação do carregador, né, eles podem ser destacados, tá? Essa é a diferença então aí desse modo. Podem ou não, né? Mas existe a possibilidade, né? Pode ser que ele pode ser destacado aí dos dois pontos, tá? Mas a gente vai ver que o que vai definir mesmo, né, esse modo, né, é que ele possui aqui um sisteminha de proteção, tá? Que como eu comentei com vocês antes, né, que parece
um carregador de notebook, né? Mas não, na verdade não é, é um sistema de comunicação e proteção ali com o carregador e com o veículo também, tá? Então ele é mais seguro, tá? Esse caso B, né? Então ele pode ser destacado, né, tanto do veículo, tanto quanto do local ali da conexão, né? A gente pode ver que pode ser destacado aqui também. Né, aqui a gente tem um carregador wallbox, né, aqui a gente tem o veículo, ele pode ser destacado do wallbox e pode ser destacado, né, do veículo, tá? O caso C é aquele caso mais conhecido pela gente, né, onde a gente tem o carregador ou a estação de recarga, né, com o cabo fixo na estação, tá? E a parte de conexão com o veículo pode ser destacada, tá? Então a gente tem um plug fixo e uma conexão destacada do veículo ali para o caso C, tá? Bom, em termos aí do plug, né, da conexão, desse conector, né, a gente sabe que existe aí, apesar de haverem vários tipos de plug em diferentes veículos elétricos, existe uma tendência de padronização, né, que é o tipo 2, tá? Então esse tipo de conector aqui, né, com essas características que a gente vê nessa figura, tá? Ele é o plug que está sendo mais utilizado, né, e está sendo de certa forma já padronizado como sendo o plug de veículos elétricos, tá? Seguindo então adiante aí na 618511, a gente tem então agora sim as definições aí dos modos de recarga, tá? Eu já coloco uma observação aqui, né, como sendo uma consideração, tá? Não é isso não faz parte da norma, né? Isso faz uma pequena constatação, digamos assim, tá? Em termos do que para mim é lento, do que para mim é rápido, do que para mim é semi-rápido ou rápido, tá? E depois a gente vai ver em termos de horas, né, o que cada um, né, desses carregadores traz como característica, tá? Mas eu já coloco aqui para que a gente vá se acostumando aí com essa ideia de relacionar os modos de carregamento com o tipo de carga, né? Se é carga lenta, se é carga rápida e assim por diante, tá? Bom, então o modo 1, como comentei, é um modo de carga lenta, é aquele em que o veículo em que o cabo está fixado no veículo, não pode ser destacado, tá? A alimentação aí desse conector é realizada em tensão alternada, corrente alternada, tá? E existe aqui, né, um carregador on-board, né, o carregador do veículo, então a gente vai ter uma conexão direta com a tomada, né? Existe um carregador que faz a conversão de alternada para contínua para carregamento da bateria de alta tensão. Então, dentro do veículo, na bateria de alta tensão, a gente tem tensão contínua, tá? Uma pequena observação aqui é que os valores nominais de corrente e de tensão, para esse caso aqui, tá? Não podem exceder, não pode ser mais, tá? É o limite máximo disso, né? Mas a gente sabe que os valores são menores, os valores nominais e comerciais são menores do que os especificados aqui como os máximos, né? São de 16 amperes e 250 volts em corrente alternada, monofásico, tá? No caso monofásico, né? E 16 amperes e 480 volts em corrente alternada para o caso trifásico, tá? Então esse é o modo 1, né? E essas são as especificações do modo 1 e eu já estou observando aqui, né? A gente já está realizando essa observação aí, que é um modo de carga lenta, tá? Outra observação que a gente já teve antes é que esse é um modo que está sendo descontinuado, tá? Está entrando em desuso, né? Por questões aí de segurança, tá? O modo 2, como a gente viu, né? O carregador ali de notebook, né? Então esse modo 2, as características dele são que a gente entra, né, com a rede em tensão corrente alternada, né? No veículo aqui também, né, ele só faz uma ponte, uma ligação, né, em corrente alternada. A diferença nesse caso aqui é o destaque, a possibilidade de se destacar do veículo, né, esse tipo de carregador, né, em comparação ao modo 1, né, e também, né, esse circuito aqui, né, esse componente de proteção aqui elétrica, tanto do veículo, tanto do usuário, tá? Então esse modo ele não está entrando em desuso.
né? Muito pelo contrário, ele vai sendo vendido e muitos dos veículos aí estão utilizando e vendem inclusos ao veículo esse componente aí também, tá? Então ele de um lado aqui da conexão do cabo é tensão corrente alternada, do próximo lado também corrente alternada, e existe aqui de novo um conversor, né, um carregador on-board, um carregador que vai dentro do veículo ali para realizar a conversão de alternada para tensão ou corrente contínua, tá? A observação aqui que os valores nominais desse tipo de carregador, tá, é que a tensão, a corrente e a tensão não podem exceder os 32 amperes e 250 volts, né, em corrente alternada monofásico, 32 amperes e 480 volts alternada também, né, no caso do carregador trifásico, tá? Então esse é o modo 2, ele é um modo um pouco mais conhecido da gente, né, e tem essas especificações. A gente sabe que é bem mais baixo que isso, né, os valores aí que a gente tem no mercado, né? Se a gente for ver esse valor aqui de corrente, de tensão, a gente vai ter uma potência ali perto dos 7 kW, né, se for utilizar os máximos, né? Mas a gente sabe aí que esse carregador está na faixa aí dos 2,4 kW mais ou menos, tá? Bom, o modo 3, como eu já comentei antes também, é aquele mais conhecido da gente, tá? Da mesma forma que o modo 2, também entra aqui a tensão alternada, corrente alternada, tá? Só que sai corrente alternada, tensão alternada também, né? Só que a gente tem agora essa estação aí de recarga, aquele wall box, aquela estação de recarga no chão, que é fixa, tá? E geralmente eles são carregadores aí com uma potência intermediária, tá? São uma potência de em torno de 7 kW, padrões, né? 7 kW, 11 kW, 22 kW, chegando até a casa aí dos 43 kW aí nesse tipo de carregador também, tá? Outro fato que a gente tem que é igual aos demais, né? Que a gente tem um carregador on-board que realiza essa conversão aí de corrente alternada para corrente contínua também, tá? Aqui eu trago uma observação, né? Então, como eu comentei, ele é um método que permite a conexão de um veículo a um sistema de alimentação, né, para um veículo elétrico em corrente alternada, conectado permanentemente a uma rede de alimentação em corrente alternada, tá? Então, essa caixinha aqui, ela está sempre conectada ao ponto de conexão. É claro que existem outros componentes ali que a gente vai ver na sequência, tá? Que são componentes de proteção, né? Mas a definição aí desses modos ela é importante aí que a gente se detalhe para que depois a gente vá entender algumas das normativas, né? Alguns dos itens de normativa que correspondem a modos, tá? Então eles vão dizer assim, para tal modo a gente tem que utilizar tal equipamento, tal componente, né? Para outro modo a gente pode utilizar esse, né? Para tal modo esse não pode, tá? Então a gente vai relacionar esses requisitos aí que as normas aí nos indicam, né, e nos descrevem, tá? E elas descrevem aí em termos dos modos, tá? Eu considero também esse modo 3, tá, como sendo ainda de certa forma lento. Alguns consideram aí como o modo semi-rápido, tá? Entra alternada, fixado ali no ponto de conexão, então tá fixo, né? Aqui pode ser destacado o veículo, mas também recebe na saída desse conector aqui corrente alternada, tá? E existe aqui um carregador on-board que faz onboarding, né? Que faz a conversão aqui de alternada para contínua, tá? Modo 3, considero ainda também como um tipo de recarga lenta, tá? O modo 4, agora sim, né? Pode ser considerado, digamos assim, a gente já vai ver porquê, como rápida ou ultra rápida, tá? Um pouquinho diferente dos outros modos, é que a gente tem aqui fixado também, tá? Ao sistema de alimentação em corrente alternada, geralmente pode haver casos que sejam em corrente contínua, tá? Não muito ocorrentes, né? Não muito frequentes, tá? Mas eles estão fixos aqui ao sistema de alimentação e aqui no caso mais frequente de corrente alternada, tá? A saída já desse tipo de carregador já é em corrente contínua, tá? Então não existe aqui, né, um carregador on-boarding, tá? Existe um sistema de proteção, é claro, no veículo, mas não é um conversor que realiza essa conversão de alternada para contínua, porque ela já está sendo feita da rede para a saída do carregador veicular,
tá? Então a gente já tem uma saída em corrente contínua, né? E o veículo recebe também essa saída em corrente contínua, tá? Em termos aqui de observações da norma, né? Então, como eu comentei, tá? É um método que permite a conexão de um veículo elétrico a uma rede de alimentação em corrente alternada ou corrente contínua, utilizando um sistema de alimentação para veículo elétrico em corrente contínua, tá? Então, a alimentação do veículo aqui é corrente contínua. Atrás aqui pode ser alternada ou contínua também, tá? Com uma função piloto de comando que se estende do sistema de alimentação para o veículo em corrente contínua, tá? Até o veículo. Então aqui a gente tem corrente contínua, né? Sendo estendido, né? do carregador veicular até a conexão aqui com o veículo, tá? Em termos aí de um resumo, né? Desses modos que são importantes para nós, que a gente saiba quais são, saiba relacionar quais são os carregadores aos tipos aos casos, né? De veículos, né? É importante aí que a gente tenha algumas sínteses aí em termos sobre cada um desses carregadores, tá? Em termos de potência, em termos de carregamento, em termos da velocidade de carregamento também, tá? Então eu preparei aqui alguns resumos aqui que eu considero interessantes aí que a gente saiba aí para proceder aí com a instalação ou com o projeto desses tipos de equipamentos, tá? Também todos aí baseados, algumas figuras foram retiradas da internet, mas trazem informações interessantes aí, tá? Para que a gente consiga relacionar, né, características desses carregadores veiculares aos modos de carregamento, tá? Então, como a gente já viu, tá? O primeiro modo, ele a gente viu que ele está em desuso, né? Então por isso que eu coloquei aqui um X vermelho, né? Então o modo 1, ele é um modo que ele não vai ser muito recorrente para nós, não vai ser frequente, tá? E está entrando em desuso em diversos países aí também, tá? Por causa da baixa proteção, né? Como eu falei, já proibido em alguns países, tá? Em termos aqui, ó, eu fiz uma observação entre corrente contínua e corrente alternada, né? Então os modos 1, 2 e 3, eles entram em corrente, eles saem, a saída deles é corrente alternada, tá? Entra corrente alternada e sai corrente alternada. O modo 4 pode entrar corrente alternada ou corrente contínua, mas a saída é em corrente contínua, tá? O modo 2, ele é essencialmente residencial, né? Aquele carregadorzinho de notebook, tá? O modo 3, ele pode ser utilizado em residências ou postos de recarga, tá? Que são os mais conhecidos da gente aí, os wallbox ou as estações de recarga que são fixadas no solo, tá? E o modo 4, então, instalações de recarga rápida ou ultra rápida, né? Que são muito mais comuns e vão ser muito mais utilizados aí em rodovias, tá? Outras observações aqui que a gente tem, tá? Em termos de controle e comunicação, tá? Então a gente tem aqui que o modo 1 não existe nenhum controle nem comunicação aqui com a rede, né, ou com o veículo, então existe aí uma possibilidade maior aí Então existe uma possibilidade maior aí um risco maior, tá, para a operação desse tipo de sistema, né? E os demais todos aqui têm, né, uma forma de controle e comunicação aqui entre veículo, entre o usuário também, formas de proteção com o usuário, tá? Então eles são mais seguros, tá? Nesse sentido aqui, tá? E aqui também, né, como eu já tinha comentado, ó, saída DC e os demais são AC, né? Chega AC no veículo, tem um carregador on-board que faz a conversão ali para DC, tá? Aqui uma outra observação, né? Então esses dois últimos exemplos eu tirei da internet, não fazem parte de norma, tá? É que, né, aqui a gente tem uma scooter, né? Também não é tão comum em scooters, né, esse tipo de carregamento, tá? Mas, né, pode ser que ele seja mais comum aí nos locais onde ele tem essa frequência, essa ocorrência desse tipo de carregador. Eu não conheço nenhum ainda, tá? Ainda não cheguei a ver nenhum tipo de veículo aí com esse tipo de carregamento. Mas como eu falei, ele está
entrando em desuso, tá? Essa figura aqui, ela traz para nós uma outra informação interessante, tá? Que é aquela que eu comentei ali, né? O porquê que eu considero alguns tipos de carregadores aí lento, né? Semi-rápido, rápido, ultra rápido, tá? Que é que esse tipo de carregador ele tem um tempo aí de carregamento entre 6 e 8 horas, tá? Assim como o modo 2, tá? O modo 2 também, ele é um carregamento lento, né? Que é também de 6 a 8 horas, tá? O modo 3 já é um pouquinho diferente, ele já carrega aí de 3 a 4 horas, então eu considero lento também, tá? Mas em alguns casos ele é considerado aí como um carregamento semi-rápido, tá? E o modo 4, tá? Ele é aquele carregamento rápido ou ultra rápido, tá? Que pode ser aí, dentro de um intervalo de tempo aí de 20 a 30 minutos, tá? E aqui a gente tem um pequeno resumo em tabela, né, dos modos, tá? Agora trazendo algumas características desse modo que a gente já viu, mas a gente resume nessa tabela aqui para ficar bem fixo aí para ficar fixado aí no nosso aprendizado, tá? Modo 1, então, uma conexão direta com a rede, sem função piloto ou proteções auxiliares, tá? Tem o carregador on-board, né, no máximo 16 amperes, né, 250 volts, e 480 volts se for trifásico, tá? Proibido e descontinuado por muitos países e montadoras. O modo 2, conexão à rede por meio de um EVSE com plugs, tá? Então, com função piloto e proteções, né? Então, a gente tem aqueles controladores ali que fazem, né, essas proteções aí e fazem conversam com o veículo ali, né? Função piloto, né? Fazem o protocolo de comunicação com o veículo para carregamento desse veículo, tá? Atendem todas as demandas do veículo em termos de tensão, corrente e potência, tá? O carregador também é on-board no modo 2, né? O conversor, né? Que está dentro do veículo, que faz a conversão de alternada para contínua, tá? É on-board, né? Então, e as características máximas e os valores máximos das grandezas de corrente e tensão são 32 amperes, 250 volts e 480 volts, no caso trifásico, tá? Normalmente limitado pelo ponto de conexão, é claro, né? Porque se a gente tiver ali uma limitação de 11 kW, por exemplo, no ponto de conexão, a gente não vai conseguir colocar uma corrente maior ali, né, de 32 amperes e 480 volts, por exemplo, trifásico, né? Tá? Então, tipicamente ele está limitado ali, como a gente conversou antes, né, em 2,4 kW, tá? Carregador pequeno, modo 2, né? Então, o modo 3, né, tem a conexão permanente com a rede por meio de um EVSE, tá? Com função, o mesmo sistema com protocolo e proteção, né? Com função piloto e proteções contra choque elétrico, tá? Requer uma caixa montada na parede, os similares, para entregar mais potência e com as proteções e circuitos de comando e controle necessários, tá? Tem aquele conversor, né, que eles chamam de carregador on-board, né? Tem as características máximas de corrente aí de 32 e 63 amperes, né, para o caso monofásico 250 volts e trifásico 480 volts, tá? Em valores típicos, como eu comentei, olha, 3,7 kW, 7 kW, mais tipicamente 7 kW para cima, tá? Para conexões monofásicas, 11, 22 e até 43 para conexões trifásicas, tá? O modo 4, né, referido como carga rápida, tá? É um modo de recarga por meio de uma rede CC. Então, a energia é transferida diretamente da estação de recarga para a bateria, não tem mais aquele componente, aquele conversor ali on-board no veículo, tá? Então, ó, ele tem um carregador off-board, que é o próprio carregador, né? O próprio carregador veicular. Os valores típicos aí desse modo de carregamento, modo 4, tá? Até 50 kW, né, para o conector do tipo esse CHAdeMO, né? Diferente do tipo 2, né? Tá? Então até 50 kW, né? 120 kW para carregadores do tipo da Tesla, né? E algumas outras aí ocorrências, 150 kW e 350 a 400 kW aí já no presente, tá? Não é mais futuramente, tá?